Você tem visto algumas coisas nos jornais e tem pressentido que o mundo anda estranho e você decidiu que é o momento de se preparar, de começar a criar mais seguranças para você e para sua família. Estamos em 2023. Será que ainda dá tempo? Claro que dá tempo. Então hoje eu vou te mostrar 5 passos extremamente importantes para você não errar no processo de se tornar um sobrevivencialista. O vídeo de hoje é um oferecimento da Morgantes Metais, uma empresa focada em oferecer para você uma variedade incrível de metais e joias preciosas. Em um momento de instabilidade financeira como vivemos e a perda do valor do seu dinheiro ficando cada vez maior, buscar formas de reservar o seu patrimônio é extremamente importante. Quando olhamos para a história humana, vemos que a melhor forma de fazer isso são com metais preciosos. Mas, se você pensou que guardar prata e ouro são coisas inalcançáveis, a Morgantes Metais pode mostrar o contrário para você. Com lâminas de prata que começam em apenas 1 grama de peso, com certeza você achará a quantidade que você precisa e que cabe dentro do seu orçamento. Se você não pretende não só reservar valor, como também presentear a si mesmo ou alguém que você gosta, a Morgantes Metais também possui joias diferenciadas e de estilo clássico para você. Com combinações de pedras e metais muito bonitos, uma joia Morgantes é a certeza de impressionar com o presente. Além disso, eles também oferecem serviços como gravações a laser, purificação de metais preciosos e pedidos personalizados, aumentando ainda mais a gama de benefícios que você pode ter. Confira agora o site morgantesmetais.com ou clique no primeiro link na descrição para conhecer a marca e todos os seus produtos. Olá sobrevivencialista, eu sou o Júlio Lobo, muito bem-vindo a este canal. Hoje vamos conversar então com os novatos, as pessoas que estão começando a jornada de preparação. No sobrevivencialismo, como é uma área muito ampla, é muito fácil você se perder no meio da quantidade de coisas que você precisa fazer. Naturalmente existe também um esforço mercadológico para que você compre coisas. Então se você se deixa levar pela maré de ideias e concepções e fantasias, você pode acabar gastando dinheiro à toa. E diferente do que muitos pensam, não. Você não precisa de uma comunidade autossuficiente com bunkers à prova de mísseis nucleares para você se chamar de preparador. Você pode começar muito mais facilmente com coisas muito mais próximas da sua realidade. Veja o que eu estou te dizendo aqui. Sim, se preparar para grandes catástrofes exige dinheiro, mas mais do que isso, exige tempo e planejamento. Todo preparador, avançado ou não, começou com os primeiros passos. Então, se você ainda não tem nenhuma preparação, é nesse vídeo que eu vou te explicar como não cometer erros e também, ao mesmo tempo, para você começar de uma maneira que faz sentido para a sua realidade. Passo número 1. Não caia na pira. O que isso significa? É muito fácil a gente começar a olhar as notícias e começar a ficar preocupado com ameaças a nível global. É muito fácil hoje você olhar, por exemplo, para o conflito Ucrânia e Rússia e ficar preocupado com uma guerra nuclear. É muito fácil você olhar para os bancos que estão falindo e se preocupar com uma crise econômica. Mas como é que está o índice de violência da sua região? Qual é de fato a prevalência de inundações ou de secas onde você mora? Geralmente, o que mais oferece risco de vida para uma pessoa são os perigos imediatos, ou seja, aqueles que estão em volta da sua casa, na sua vizinhança. Você já parou para perguntar, por exemplo, para a polícia da sua região ou procurou em alguma base de dados para saber quantos assaltos tem na sua região? Se existe uma potencial possibilidade de alguém invadir a sua casa à mão armada? Porque esses dados eles são muito mais importantes para a sua utilização no seu cotidiano do que saber se os Estados Unidos estão com tantas ogivas e a Rússia está com tantas ogivas, entende? Então o primeiro passo é você começar pelo começo, ou seja, tudo bem, eu me preocupo com o cenário global, ok, mas qual é o maior risco hoje? Se você olhar para a sua realidade à sua volta, qual é a coisa mais perigosa que está ao seu redor? Ou seja, como eu falei, um assalto, é uma enchente, é uma seca, é o quê? Esse é o primeiro passo que você tem que entender. Por quê? Não adianta começar se preparando por crises muito grandes, você tem que começar pelo básico. E geralmente o básico está associado a essas prioridades, certo? Infelizmente, isso já significa uma coisa importante. Não tem uma única solução para todas as pessoas. Não tem como te dar um manual de passo a passo para que você faça tudo o que você precisa do jeito que todo mundo faz e vai dar certo. Cada pessoa tem que seguir uma receita diferente. É como se você fosse fazer um bolo aqui, um bolo em outro estado, é um bolo totalmente diferente. Por quê? Realidades diferentes, problemas diferentes, certo? Então veja, começamos do começo. Não foque em fantasia, descubra quais são os riscos principais da sua região e entenda que não existe uma fórmula única para se preparar. Passo número 2. Descubra quais são os pilares que te mantêm vivo.
por mais estranho que soe, existem muitas pessoas que perderam contato com as coisas que mantêm elas vivas, especialmente aqueles que moram em grandes centros urbanos. Não é que você faz isso por mal ou porque você é incompetente, é porque as coisas são como elas são. Quando você tem tudo às mãos, você para de lembrar do esforço que é manter você vivo. Quando você abre a torneira e sai uma água já tratada, quando você vai no mercado e tem uma variedade enorme de comida, você se esquece que alguém está produzindo aquilo para você. Isso é comum, é um distanciamento da tua origem, da sua natureza de sustento. Então o primeiro passo é você voltar a pensar sobre isso. Ou seja, quem é que me mantém vivo e o que eu utilizo no meu dia a dia para me manter vivo. Então coisas como, por exemplo, abrigo, água, comida, suprimentos médicos, higiene, segurança, comunicação, mobilidade, todas essas coisas elas são extremamente importantes para manter um ser humano vivo, certo? Então se você não beber água você morre, se você não comer você morre, se você não tratar o seu corpo você morre, se você não fizer higiene você morre e assim consecutivamente. Então isso é extremamente importante de você trazer de volta para a sua realidade e se distanciar desse mundo mais urbanoide, digamos assim. E a melhor forma de você fazer isso é você entrando em contato de novo com aquilo que te mantém vivo. Ou seja, se você puder, faça um curso de sobrevivência na selva. Se você puder, vá acampar. Eu sei que talvez seja um camping mais estruturado, mas vá para um lugar onde você não tem acesso à infraestrutura urbana, para você perceber o quão distante você está da percepção real da sobrevivência. Entenda que se você construir a sua preparação com base numa fantasia ou com base em lacunas equivocadas, você vai cometer erros. Se você, por exemplo, foca demais estando em ambiente urbano, se você foca demais na sua segurança e na sua comunicação, esquece a água e a comida, você provavelmente vai ter problemas quando uma situação acontecer. Por quê? Porque você está ignorando algumas coisas e focando só em outras. Então, entenda que, infelizmente, seres humanos são seres muito frágeis e mantê-los vivos exige muito trabalho. Passo número 3. Agora começa o jogo. Olha só, você já avaliou os riscos, você já entendeu o que mantém um ser humano vivo, quais são as bases da sobrevivência. Agora você pode começar a se preparar. Se você se antecipou e começou a se preparar antes disso, eu tenho certeza, coloca aí nos comentários se você é um desses. Você caiu na pira, comprou um monte de coisa que você nunca usou e ficou lá pegando poeira. É muito comum pessoas que estão começando a se preparar entrarem na loucura de comprar equipamentos e elas gastam uma nota com equipamentos, mas não tem nem 4 litros de água guardada em casa. Ou seja, vamos começar pelo começo. E qual que é o começo? É um bunker à prova de mísseis? Não. O começo são 3 dias de suprimentos para você e para sua família. Veja, existe uma progressão de preparação que é muito importante e pode ser a sua meta. Se hoje você não tem preparação nenhuma, você pode começar com 3 dias de comida e de suprimentos em geral. Depois que você dominar esses 3 dias, você amplia para 3 semanas, ou seja, 3 semanas de coisas estocadas em casa para manter você e a sua família vivo, e depois você passa para 3 meses, ou seja, 3, 3, 3. E para te ajudar a começar essa jornada, olha só, para você ver como é simples, tá? Eu tenho uma colinha aqui do meu lado para não esquecer. Eu separei aqui uma lista enorme de coisas que você precisa para 3 dias de preparação para sua família. Olha lá, 12 litros de água por pessoa para durar os 3 dias, 6 refeições que não exigem preparo por pessoa, um pacote de lenço umedecido e um cobertor, ou melhor dizendo, um saco de dormir por pessoa. Isso é o mínimo do mínimo, tá? Eu estou dizendo aqui, ó, para passar apertado mesmo. Eu não estou jogando para você ter super equipamentos. Isso aqui é o básico, mas que já salvaria a sua vida. Veja, com água, ou seja, 12 litros de água por pessoa, com 6 refeições que não precisam de preparo, que é no caso, por exemplo, refeições que você não precisa de fogo e coisas do tipo, você consegue se alimentar. Com um lenço umedecido você garante a sua higiene e por estar mais limpo, mesmo numa situação de emergência, você consegue também manter melhor a sua saúde. E por fim, você tem ainda um cobertor ou um saco de dormir para se esquentar. É básico. Não, eu não estou falando aqui para você ter 5 armas, eu não estou falando para você ter um 4x4, começa pelo básico. Eu sei que é atraente quando a gente vê os programas, né, de preparação e tal, você fica alucinado, calma. Primeiro básico. Uma vez que você tem 3 dias de comida, de provisões gerais para sua família e para você, a próxima etapa é a seguinte: aumentar a quantidade do seu estoque, aumentar o escopo de suprimentos que você utiliza e pensar no cascateamento de recursos. Vamos por partes para ficar mais claro. Olha só, se a gente está falando de aumentar a quantidade de água, você vai dobrar a quantidade de litros de água armazenado, por exemplo.
certo? Mas, quando a gente pensa em cascateamento de recursos, a gente está pensando que a água ela tem que vir de algum lugar. Então como é que você purifica essa água? Talvez com um filtro? Opa, então quer dizer que eu tenho que guardar também na minha preparação um filtro de água. Perceba que o cascateamento é só você olhar para cima e para baixo. Ou seja, onde é que eu capto a água, como eu guardo ela, como eu reaproveito ela. Então você vai olhando para a linha de preparação de uma maneira mais ampla. Isso é uma forma muito simples para que você consiga trabalhar e cobrir todas as áreas. Porque, como eu disse, não adianta você ter lá, sei lá, 500 rações militares guardadas se você não tem nenhuma outra forma de conseguir comida em caso, se caso, por exemplo, essas rações acabarem, né? Se você chegou até aqui, você já está bem, ou seja, você já entendeu como funciona, já sabe os riscos que você está correndo, já também tem alguma coisa guardada em casa. Agora vem um grande risco, tá? O passo número 4 é você ter uma estratégia. Veja, de nada adianta você ter prateleiras e prateleiras de estocagem se você não tem estratégia nenhuma de como utilizá-la. Tem muita gente que vai lá no mercado, compra todos os enlatados que estão na frente e ele nem sabe se ele gosta daquelas coisas. Ou a pessoa muitas vezes tem muita coisa estocada, mas ela não faz a rotação de alimentos. E aí as coisas começam a ficar velhas, ela vai deixando lá esquecidas e eventualmente elas perdem a validade. Então criar uma estratégia de como você vai usar cada coisa é muito importante. Muito se fala de energia, né? O cara, eu vou comprar um gerador para se caso acabar a luz, eu tenho luz em casa. Tá, mas o seu gerador vai ligar quais equipamentos, por quantas horas, de que maneira, em que lugar. Se você não tem um mapeamento dessas coisas, você está só se confortando emocionalmente comprando coisas. O que mais acontece, especialmente com preparadores que já têm uma maior prosperidade financeira, é que eles acabam comprando muita coisa, só que eles não sabem muito bem como utilizar ou eles não têm um plano para utilizar. Então eles viram só um acumulador de preparações, mas eles não sabem exatamente como agir com elas. Isso significa que nós temos que ir para o nosso quinto e último passo de hoje. Teste o seu plano. Eu digo que tem uma dinâmica que eu acho maravilhosa para você testar na sua casa. Você acha que você já tem tudo o que você precisa? Você tem assim certeza disso? Então faz o seguinte, vou te dar um desafio aqui e quem tiver coragem para aceitar esse desafio, coloca nos comentários como é que foi, tá? Olha só, sexta-feira à noite, horário que você está pronto para curtir o seu final de semana, né? Vou te dar um plano super legal. Vai lá no registro da tua casa, fecha o registro de água e abaixa o disjuntor de eletricidade que vem da rua. Ou seja, intencionalmente, corte a luz e a água da sua casa e só liga ela de volta no domingo final de tarde. Aí, meu amigo, você vai ver o que é que está faltando. Isso porque você vai perceber que muitas coisas que você precisava fazer você não vai conseguir. E aí você vai ter que bolar estratégias ou vai ter que pensar em quais equipamentos faltaram para você enfrentar essa jornada. Aqui no Sobrevivencialismo a gente já fez vários testes de evasão. O teste de evasão é o quê? É eu pegar uma mochila com os equipamentos que eu acredito que vão me ajudar, colocar nas costas e testar, ou seja, caminhar, fazer uma jornada longa, testar como as minhas costas vão estar, se os equipamentos vão ser úteis. Por quê? Isso não é só fantasia, né, amigo? A gente tem que colocar o plano na prática antes da situação acontecer. Ou seja, preparadores que não testam as suas estratégias, eles estão confiando no desconhecido. Mais uma vez, eu sei que é muito fácil você ficar assoberbado por muita coisa, é muito fácil você pensar, nossa, é melhor eu morrer logo porque dá muito trabalho, né? Mas a gente não sobrevive pela gente, né? A gente sobrevive pela nossa família, por aqueles que amam a gente, pelas pessoas com quem a gente se importa. Então é da nossa responsabilidade fazer o possível para se preparar, mas faça isso com consciência. Como eu disse, o mundo é como é. E o mercado sempre vai criar uma série de soluções milagrosas para você. É muito fácil você se vendo comprando coisas caríssimas que não vão ser tão úteis quanto, por exemplo, 6 garrafas de água guardadas embaixo do seu sofá. Entende? Então, seja muito criterioso, cuidado para não ir pela emoção. É legal ter uma mochila top militar? É massa. Mas como é que você está de comida no armário da sua casa? Você tem band-aids, gases e materiais que esterilizam feridas? Não? Então talvez essa seja a prioridade. É muito importante focar nisso, focar no prático. Você se prepara não para ficar legalzão, você se prepara para salvar as pessoas que você ama e para salvar a si mesmo, certo? Eu espero que esse guia tenha dado alguma orientação para você, mas se você ficou com dúvidas, não tem problema, coloca nos comentários aqui embaixo, que se você tiver dúvidas que a nossa comunidade consiga responder, aqui nós temos pessoas que deixam comentários incríveis, tá? A gente seleciona muito bem quem está participando do canal, o cara que xinga a gente já deleta, já tira do canal, então geralmente quem está aqui são pessoas muito legais. Se você tem dúvidas, coloca nos comentários, a gente vai tentar responder e se a gente não conseguir, com certeza alguém da comunidade vai responder para você, tá bom?
Além disso, se você quiser acompanhar mais, saiba que a gente está há 12 anos no YouTube praticamente. Agora em agosto fazem 12 anos de canal sobre vivencialismo. Isso significa, meu amigo, que tem muito vídeo ensinando muita coisa para você. A gente está muito acostumado a assistir vídeos que o YouTube entrega, né? Só que olha só, deixa eu te contar uma coisa. Entra aqui embaixo, clica ali em sobrevivencialismo, vai em vídeos e assiste o que você quiser. Você não precisa que o algoritmo te sugira um conteúdo. Vai lá e mergulha na biblioteca de vídeos. Você vai ter o Júlio desde adolescente até hoje falando sobre preparação e sobrevivência, certo? Muito obrigado pela sua presença. A gente se vê muito em breve. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.